Na véspera de Natal, meu filho me mandou embora de casa, porque eu me recusei a entregar meu próprio negócio para ele. No dia seguinte, ele recebeu um presente diferente, um oficial de justiça na porta. Na hora, ele perdeu a cor, e eu recuperei a paz. Era 24 de dezembro quando meu próprio sangue me jogou na rua como se eu fosse lixo. 11 da noite, a casa toda enfeitada, luzes piscando na janela, o cheiro de tender assado ainda no ar. E eu, com 67 anos nas costas, sendo empurrada porta afora pelo homem que carreguei no ventre, que amamentei, que criei sozinha depois que enviuvei. Meu nome é Mirtes, e essa é a história de como meu filho Cauã tentou me roubar tudo o que construí, e de como eu fiz ele pagar caro por isso. Mas antes de eu contar o que aconteceu naquela noite maldita, me promete uma coisa: fica comigo até o final. Porque o que vem pela frente vai te deixar com o coração apertado, mas também vai te mostrar que nunca, nunca mesmo é tarde demais para se defender. Se você já se sentiu desrespeitada por quem deveria te amar, essa história é para você. E se você gostou até aqui, inscreve-se no canal para não perder os próximos relatos, porque tem muita gente precisando saber que não tá sozinha nessa luta. Vou voltar para aquela noite. Eu tinha chegado na casa do Cauã por volta das 7 da noite. Levei presentes para os meus netos, Theo, de 9 anos, e Lívia, de 6. Uma bicicleta vermelha para o menino que ele vinha pedindo fazia meses. E uma casa de bonecas de 3 andares para a menina, com luzinhas e tudo. Gastei 1.890 no total, mas era Natal, era minha família. Quando entrei, a Jéssica, minha nora, nem olhou para mim. Só acenou com a cabeça seca e voltou para a cozinha. O Cauã estava na sala com o celular na mão, a testa franzida. Nem levantou para me cumprimentar direito. Os pequenos, pelo menos, me receberam com abraços. O Theo pendurou no meu pescoço. A Lívia me mostrou o vestido novo que a mãe tinha comprado para ela. Eu sorri, mas meu peito já estava apertado. Eu conhecia aquele clima. Era o silêncio antes da tempestade. A ceia foi fria. Não a comida. Essa estava quentinha, até bem feita. Mas o clima à mesa era pesado como chumbo. A Jéssica mastigava devagar, os olhos fixos no prato. O Cauã mal tocou na comida. Ficava me olhando de um jeito estranho. Como se eu fosse uma intrusa. Depois que as crianças abriram os presentes e foram brincar no quarto, ele me chamou. Mãe, vem aqui no escritório. Preciso falar com a senhora. Meu estômago gelou. Mas eu fui. O escritório ficava no fundo da casa. Uma sala pequena, com uma mesa de madeira escura e prateleiras cheias de pastas. Cheiro de papel velho e tinta de impressora. A Jéssica entrou logo atrás de mim e fechou a porta. Cauã puxou uma cadeira e sentou na frente da mesa. Não me ofereceu assento. Eu fiquei de pé, segurando minha bolsa contra o peito. Ele abriu uma gaveta e tirou uns papéis. Colocou na mesa, bem na minha frente. A senhora precisa assinar isso aqui. Hoje. Eu me abaixei para ler. Eram documentos de transferência de propriedade. Da minha loja, a Festari, meu negócio. 32 anos de trabalho, tudo passando pro nome dele. Meu sangue ferveu. Cauã, o que é isso? É a transferência da empresa, mãe. Já conversei com o contador. Tá tudo certo. A senhora só precisa assinar. Mas por quê? Por que eu faria isso? Ele suspirou, como se eu fosse burra. Porque a senhora já trabalhou demais. Tá na hora de descansar. E eu sou seu filho. Quem mais ia cuidar do negócio? Eu ri. Não tinha graça nenhuma, mas eu ri. De nervoso. De indignação. Cauã, você enlouqueceu? Eu não vou assinar isso. A Jéssica deu um passo à frente. Mirtes, não seja teimosa. O Cauã tá te fazendo um favor. Você já é idosa. E se acontece alguma coisa com você? A loja fica abandonada? É melhor passar logo para ele. Idosa. Ela me chamou de idosa como se eu fosse um traste esquecido no canto. Eu olhei para os dois, meu filho e a mulher dele, e vi nos olhos deles uma coisa que me arrepiou inteira. Ganância. Eles não estavam preocupados comigo. Eles queriam era botar a mão no dinheiro. Não, eu falei, firme. Não vou assinar.
A Festari é minha. Eu construí ela sozinha, tijolo por tijolo. Ninguém vai tirar isso de mim. O rosto do Cauã endureceu. Mãe, não me obriga a fazer isso do jeito difícil. Que jeito difícil? Eu perguntei, sentindo o medo subir pela espinha. Ele se levantou. Alto, ombros largos, me encarando como se eu fosse inimiga. Se a senhora não assinar, vai ter que sair daqui. Eu pisquei. Achei que tinha ouvido errado. Como é? A senhora ouviu. Essa casa é minha. E se você não quer cooperar, então não tem mais lugar aqui. Meu coração disparou. Eu olhei para Jéssica. Ela estava com os braços cruzados, um sorrisinho no canto da boca. Cauã, você tá falando sério? Muito sério. Assina os papéis ou sai. Escolhe. Eu fiquei paralisada. Não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Aquele era meu filho. Meu único filho. O menino que eu criei, que vesti, que alimentei, que pus na escola, que paguei faculdade, que dei carro, que ajudei a casar, e ele estava me expulsando, na véspera de Natal. Não, eu disse, a voz tremendo. Não vou assinar. Cauã jogou os papéis na mesa. Então sai daqui! Ele veio para cima de mim, me agarrou pelo braço e me arrastou para o corredor. A Jéssica veio atrás, gritando. Vai embora, sua velha egoísta. Você só pensa em você. Nunca pensou no seu filho. Eu tentei me soltar, mas ele era forte. Me puxou até a porta da frente. As crianças apareceram no corredor, assustadas. Vovó! O Theo gritou. Fica quieto! A Jéssica berrou com ele. A Lívia começou a chorar. Cauã abriu a porta. O vento frio da noite bateu no meu rosto. Ele me empurrou para fora. Eu quase caí na calçada. E não volta enquanto não mudar de ideia, ele disse, e bateu a porta. Eu fiquei ali, parada no meio da rua, sozinha, com uma mala velha na mão e minha bolsa de documentos pendurada no ombro. As luzes de Natal piscando nas casas vizinhas. O som distante de risadas e música. E eu, ali, expulsa, humilhada, destroçada. Mas eu não chorei. Não naquele momento. Porque no fundo do meu peito, junto com a dor, estava nascendo uma coisa nova. Raiva, determinação. E a certeza absoluta de que meu filho ia se arrepender amargamente do que tinha acabado de fazer. Porque ele não sabia, mas eu já tinha me preparado para isso. E o que vinha pela frente ia tirar o chão debaixo dos pés dele. Mas antes de te contar o que eu fiz naquela madrugada, preciso que você entenda uma coisa. Eu não sou mulher de desistir fácil. Nunca fui. A Festari não caiu do céu. Aquela loja não foi presente, não foi herança. Foi suor, sangue e lágrima. E se tem uma coisa que aprendi nesses 67 anos de vida, é que ninguém tem o direito de tirar da gente aquilo que construímos com as próprias mãos. Deixa eu te levar 32 anos para trás. Pro dia em que tudo começou. Ano de 1993. Eu tinha 35 anos e acabava de enterrar meu marido. Gilmar. Meu Gilmar. Morreu num acidente de trabalho, caiu de um andaime no 5º andar de uma obra. Deixou eu e o Cauã, que na época tinha só 6 anos, sem nada. Pior que sem nada. Com dívidas. 18 mil reais. Parece pouco hoje, né? Mas naquela época era uma fortuna. Empréstimo que ele tinha feito para tentar abrir um negócio que nunca saiu do papel. Conta de hospital. Enterro. Tudo ficou nas minhas costas. Eu me lembro da noite em que sentei na mesa da cozinha, sozinha, com as contas espalhadas na minha frente. A casa vazia. O Cauã dormindo no quarto. E eu ali, sem saber como ia pagar o aluguel do mês seguinte. Chorei. Chorei até não ter mais lágrima. Mas quando o sol nasceu, eu já tinha tomado uma decisão. Eu não ia afundar. Não ia deixar meu filho passar fome. Não ia deixar a vida me esmagar. Fui procurar minha irmã, Valdete. Ela morava em Taguatinga, num apartamentinho pequeno, mas tinha um coração enorme. Contei a situação para ela. Pedi 3.200 reais emprestados. Ela me olhou nos olhos e disse: Mirtes, você vai conseguir. Eu confio em você. Com aquele dinheiro,
Comprei o primeiro estoque. Balões, pratos descartáveis, guardanapos coloridos, velas de aniversário, coisas simples, mas que as pessoas precisavam. Todo domingo eu ia para a feira, montava uma barraquinha de lona azul, daquelas que balançam com o vento. Ficava ali das 6 da manhã até as 2 da tarde. Sol quente na cabeça, pés inchados, mãos rachadas de tanto manusear plástico e papel. Mas eu vendia. No começo era devagar, uns 20, 30 reais por dia. Mas fui ganhando clientela. As mulheres gostavam de mim porque eu conversava, dava dica de decoração, ajudava a escolher as cores. Fui virando conhecida. E o Cauã? Ele ia comigo. Pequenininho, sentado numa caixinha de madeira do lado da barraca, desenhando no caderno velho. Às vezes ele me ajudava a embalar os balões. Ou segurava a sombrinha quando o sol apertava. Aquele menino era minha razão de levantar todo dia. Voltávamos para casa à tardinha, mortos de cansaço. Eu cozinhava alguma coisa rápida. Arroz, feijão, ovo frito. E a gente comia assistindo TV. Depois eu dava banho nele, botava para dormir e ficava até de madrugada fazendo conta, planejando o que comprar na semana seguinte. Não sobrava dinheiro para nada. Roupa nova? Só se fosse no brechó. Passeio? Nem pensar. Eu usava a mesma sandália furada durante 2 anos porque não tinha como comprar outra. Mas eu não reclamava, porque eu tinha um objetivo. E cada centavo que entrava ia direto pro negócio, ou pro Cauã. Ele sempre teve o melhor que eu podia dar, escola particular, mesmo que eu tivesse que parcelar a mensalidade. Uniforme novo todo ano, material escolar completo. Ele nunca passou vergonha na frente dos coleguinhas. E quando ele fez 15 anos, eu já tinha juntado o suficiente para alugar um ponto comercial. 1998. Minha primeira loja. Um espaço pequeno, no centro de Brasília, de uns 40 metros quadrados. Mas era minha. Festari. Batizei assim porque era sobre festas e sobre realizar. Pintei as paredes de amarelo e laranja. Cores alegres. Pus prateleiras de madeira que eu mesma lixei e envernizei. Enchi de produtos. Balões, bandeirinhas, toalhas de mesa, descartáveis, docinhos prontos, tudo. No dia da inauguração, a Valdete foi lá comigo. Levou um bolo. A gente comemorou só nós duas e o Cauã, mas foi o dia mais feliz da minha vida até ali. Eu trabalhava das 7 da manhã às 9 da noite. 7 dias por semana. Sem folga. Sem feriado. Natal! Época de movimento. Não podia descansar. Quando o Cauã chegava da escola, vinha direto para a loja. Fazia lição de casa no balcão enquanto eu atendia cliente. Às vezes ele reclamava. Mãe, por que a gente não vai no cinema? Por que a gente não viaja? E eu respondia sempre a mesma coisa. Filho, a gente está construindo nosso futuro. Um dia você vai entender. Ele cresceu ali dentro, entre caixas de papel crepom e rolos de fita adesiva. Aprendeu a atender telefone, a embalar presente, a fazer conta. E eu construí um império. Devagar, mas construí. A loja foi crescendo. Em 2005, consegui alugar o espaço ao lado e dobrar o tamanho. Em 2010, comprei o imóvel. R$ 220 mil à vista, dinheiro que juntei centavo por centavo durante anos. Em 2015, reformei tudo. Ar-condicionado, prateleiras novas, computadores modernos, sistema de estoque automatizado. A Festari virou referência na região. Clientes vinham de longe. Fazíamos entregas, fechávamos contratos com empresas. Quando avaliei o patrimônio em 2024, a loja valia R$ 890 mil, quase 1 milhão. E sabe o que eu fiz com todo esse dinheiro ao longo dos anos? Investi no Cauã. Paguei escola particular até ele terminar o ensino médio. Faculdade de administração numa universidade boa. Mensalidade de R$ 1.850 por mês durante 5 anos. Comprei um carro para ele quando fez 18 anos. Um Palio usado, mas funcionando. Paguei carteira de motorista. Dei mesada. Quando ele quis casar com a Jéssica, paguei o casamento inteiro. Buffet, decoração, vestido, tudo. R$ 47 mil.
Não pedi um centavo de volta. Dei entrada no apartamento onde eles moravam antes de comprarem a casa. Ajudei com móveis, com enxoval, com tudo. Eu nunca neguei nada para o meu filho. E o que eu ganhei em troca? Um empurrão para fora de casa na véspera de Natal. Enquanto eu andava sozinha pelas ruas naquela noite fria, carregando minha malinha velha, eu pensava em tudo isso, em cada sacrifício, em cada escolha que fiz pensando nele. E sabe o que doía mais? Não era o fato de ele ter me expulsado. Era o fato de ele achar que eu era burra, que eu não ia reagir, que eu ia simplesmente aceitar e entregar tudo de bandeja para ele. Porque tem uma coisa que meu filho esqueceu. Quem constrói um império do zero não é fraca, não é boba, não é ingênua. E eu tinha aprendido, ao longo de 32 anos, lidando com fornecedor safado, cliente mal pagador e concorrente desleal, a me proteger. Então, enquanto eu procurava um hotel barato para passar aquela noite maldita, eu já sabia exatamente o que fazer. E na manhã seguinte, meu filho ia descobrir que ele tinha mexido com a mulher errada. Mas para você entender direito como eu cheguei naquele inferno, preciso te contar sobre ela. Jéssica. A mulher que entrou na minha família como uma cordeirinha e se revelou uma cobra venenosa. Foi em 2014 que o Cauã conheceu ela. Ele tinha 28 anos, trabalhava como gerente numa loja de materiais de construção, ganhava razoável. Ainda morava comigo, mas já falava em sair, ter a vida dele. Eu até incentivava, achava natural. Filho cresce, quer voar, é assim mesmo. Até que num domingo ele apareceu em casa com ela. Jéssica tinha 23 anos. Bonita, isso eu não posso negar. Cabelo castanho comprido, olhos claros, sorriso largo. Magra, alta, bem arrumada. Usava um vestido florido que marcava o corpo, sandália de salto, unhas feitas. Ela veio toda simpática, me abraçou, elogiou a casa, disse que o Cauã falava muito de mim. Dona Mirtes, que prazer conhecer a senhora. O Cauã só fala bem da senhora, viu? Diz que a senhora é uma guerreira, uma inspiração. Eu sorri. Fiquei até lisonjeada. Pensei, que menina educada. Fiz almoço para eles. Feijoada, porque o Cauã adorava. A Jéssica comeu pouco, disse que estava de dieta, mas agradeceu muito. Ficou me ajudando a lavar louça, conversando, perguntando sobre a loja. Eu contei um pouco da história, de como tinha começado na feira, do sacrifício, da luta. Ela escutava com os olhos arregalados. Nossa, que história incrível! A senhora é uma vencedora, eu admiro muito isso. Na hora, eu acreditei. Depois daquele dia, ela começou a frequentar a casa. Vinha sempre com o Cauã. Trazia presente, nada caro, mas trazia. Um bolo, uma fruta, um chocolate. Continuava simpática, atenciosa. Uns 3 meses depois, o Cauã me chamou para conversar. Mãe, eu tô apaixonado pela Jéssica. Quero casar com ela. Meu coração apertou. Não porque eu não gostasse dela. Até ali, ela tinha sido só gentil. Mas eu conhecia meu filho. Ele era impulsivo, apaixonava rápido. E casamento não é brincadeira. Filho, vocês se conhecem faz tão pouco tempo. Eu sei, mãe, mas eu tenho certeza. Ela é a mulher da minha vida. Ele estava decidido. E eu não ia ser a mãe chata que atrapalha a felicidade do filho. Então, dei minha bênção. O namoro durou 1 ano. Durante esse período, eu fui conhecendo a família dela. A mãe da Jéssica, Dona Neuza, era costureira. O pai, seu Edson, trabalhava como porteiro. Gente simples, humilde, batalhadora. Moravam numa casinha pequenininha em Ceilândia, 3 cômodos apertados, telhado de Eternite. Não tinha nada de errado com isso. Eu também vim de baixo. Respeitava quem trabalhava honesto. Mas notei uma coisa. A Jéssica tinha vergonha da origem dela. Quando a gente ia visitar os pais dela, ela ficava tensa, apressava a visita, arrumava qualquer desculpa para ir embora rápido. E depois, no carro, ela reclamava. Ai, Cauã, minha mãe é tão caipira, fica oferecendo aquele café requentado, aqueles biscoitos velhos.
Aquilo me incomodou. Mas eu não falei nada. Achei que era coisa de menina nova, querendo parecer mais chique do que era. O casamento foi marcado para maio de 2015. E foi aí que começou o primeiro problema. Eles não tinham dinheiro. O Cauã tinha uns 15 mil guardados. A família da Jéssica não podia ajudar em nada. E ela queria um casamento grande. Salão chique, buffet completo, decoração de revista. Cauã, eu sempre sonhei com um casamento lindo. Só vou casar uma vez na vida. Eu vi meu filho aflito. Ele queria realizar o sonho dela, mas não tinha condições. Foi quando eu entrei. Filho, deixa eu ajudar. Vou pagar o casamento. Mãe, não precisa... Precisa sim. Você é meu único filho. Quero ver você feliz. E paguei. R$ 47 mil. Salão com capacidade para 200 pessoas. Buffet completo com 3 tipos de carne, barra de drinks, DJ, decoração toda em branco e dourado que a Jéssica escolheu. Vestido dela custou 6 mil sozinho. No dia do casamento, ela estava radiante. Parecia uma princesa. E o Cauã? Ele olhava para ela como se tivesse achado um tesouro. Eu fiquei feliz por ele. De verdade. Mas no fundo, bem no fundo, teve um momento naquela festa que me deixou com um frio na barriga. Foi quando eu estava sentada numa mesa, descansando os pés que doíam de tanto ficar em pé. A Jéssica passou por mim conversando com uma amiga. Elas não me viram, e eu escutei a amiga dizer: Jéssica, você conseguiu! Pegou um homem com grana, com mãe rica, agora é só aproveitar. E a Jéssica riu. Aquela risada fina, aguda. Pois é, né? Depois de tanto ralar, finalmente vou ter uma vida boa. Meu estômago revirou, mas eu tentei ignorar. Pensei que era brincadeira, coisa boba de amigas invejosas. Que idiota eu fui. Depois do casamento, eles foram morar num apartamento alugado. Eu dei entrada no lugar, comprei os móveis básicos. A Jéssica queria tudo novo, do bom e do melhor. Eu ajudei no que pude. E foi aí que ela começou a trabalhar na loja. Ela disse que queria ajudar, que tinha estudado um pouco de administração num curso técnico, que podia ser útil. Eu aceitei. Coloquei ela como gerente administrativa, pagando um salário de 3.200 por mês. No começo, ela até trabalhava bem. Organizava papelada, atendia fornecedor, controlava estoque. Eu pensei que tinha sido uma boa escolha, mas aos poucos comecei a notar mudanças. Ela falava com o Cauã, plantava coisas na cabeça dele. Amor, sua mãe é muito controladora, não deixa você opinar em nada na loja. Cauã, sua mãe tá ficando velha, ela não acompanha mais o mercado. As estratégias dela são ultrapassadas. Você devia ter mais voz na empresa. Afinal, você é o filho dela. Um dia vai herdar mesmo. E o Cauã começou a mudar. Ele ficou mais distante comigo, mais frio. Começou a questionar minhas decisões na loja, coisa que nunca tinha feito antes. Mãe, por que a senhora não investe em marketing digital? Mãe, a senhora devia modernizar o sistema de vendas. Mãe, a senhora está perdendo clientes porque não aceita cartão. Eu até concordava com algumas coisas. Fiz mudanças. Contratei uma empresa de marketing, coloquei maquininha de cartão, modernizei o site. Mas não era suficiente para ele. Ou melhor, para ela. Porque tudo que o Cauã falava, eu sabia que tinha saído da boca da Jéssica antes. Um dia, uns 2 anos depois do casamento, eu cheguei na loja de surpresa. Era sábado de manhã cedo. Eu tinha esquecido um documento em casa e voltei para pegar. Quando empurrei a porta, vi a Jéssica ao telefone. Ela estava de costas, não me viu entrar. E eu ouvi ela dizer: Não, pode mandar o orçamento direto para o meu e-mail. A dona Mirtes não precisa saber disso agora. Depois a gente resolve com ela. Meu sangue ferveu. Que história era aquela? Eu me aproximei. Jéssica, com quem você está falando? Ela deu um pulo. Desligou o telefone rapidinho. O rosto ficou vermelho. Ah, dona Mirtes, a senhora me assustou. Era só um fornecedor. Nada demais. Que fornecedor? E por que você não quer que eu saiba? Não é isso, dona Mirtes.
A senhora entendeu errado. Eu só estava organizando as coisas para facilitar para a senhora. Eu não acreditei. Mas não tinha como provar nada. Deixei passar. Mas aquele foi o primeiro sinal claro de que ela estava armando alguma coisa. E nos meses seguintes, as coisas só pioraram. Fornecedores começaram a atrasar entregas. Clientes antigos sumiram. Pequenos problemas que nunca tinham acontecido antes começaram a aparecer. E sempre, sempre, a Jéssica estava no meio. Foi quando eu comecei a desconfiar de verdade. E foi quando eu comecei, em silêncio, a me proteger. Tem uma coisa que aprendi nesses anos todos trabalhando com o público. A gente percebe quando alguém está tramando nas nossas costas. É um sexto sentido, um arrepio, um detalhe fora do lugar. E com a Jéssica, esses detalhes começaram a se acumular, feito poeira debaixo do tapete. Era 2017. Fazia 2 anos que ela trabalhava na Festari. E a loja, que sempre foi minha menina dos olhos, começou a dar sinais estranhos. Primeiro foram os fornecedores. A distribuidora Santos, que me atendia há 15 anos, de repente começou a atrasar entregas. Mercadoria que chegava sempre na segunda-feira passava a chegar só na sexta. Quando eu ligava reclamando, o seu Osvaldo, o dono, ficava sem graça. Dona Mirtes, desculpa mesmo. A gente teve um problema aqui no sistema. Estranhei, mas deixei passar. Até que aconteceu de novo. E de novo. Na terceira vez, eu fui pessoalmente lá. Seu Osvaldo, o que está acontecendo? Nosso relacionamento sempre foi bom. Por que essas falhas agora? Ele coçou a cabeça, constrangido. Olha, Dona Mirtes, é que a gente recebeu umas ligações de lá da sua loja, dizendo que a senhora estava com problemas de saúde, que às vezes esquecia os pedidos. Então a gente ficou na dúvida, sabe? Meu sangue gelou. Como assim problemas de saúde? Quem ligou para vocês dizendo isso? Foi uma moça. Ela disse que era gerente, que a senhora estava ficando esquecida, que tinha ido no médico. A gente achou melhor confirmar os pedidos 2, 3 vezes antes de entregar. Gerente. Jéssica. Eu saí de lá tremendo de raiva. Fui direto para a loja. Cheguei e encontrei ela no escritório, mexendo no computador, toda tranquila. Jéssica, preciso falar com você. Agora. Ela levantou os olhos, aquele sorrisinho inocente no rosto. Oi, Dona Mirtes. Que surpresa. Pensei que a senhora estava em casa. Por que você ligou para a distribuidora Santos falando que eu tô com problemas de saúde? O sorriso dela vacilou. Só 1 segundo. Mas eu vi. Eu? Dona Mirtes, eu não falei isso. Falou sim. O seu Osvaldo me contou. Palavra por palavra. Ela fez cara de espanto. Falsa até a raiz do cabelo. Dona Mirtes, acho que houve um mal-entendido. Eu liguei lá sim, mas foi só para confirmar uma entrega que estava atrasada. Talvez o seu Osvaldo tenha entendido errado. Ele entendeu errado que você disse que eu fui no médico? Que eu tô esquecida? Eu não disse isso, Dona Mirtes. Juro. Talvez ele tenha confundido com outra coisa que eu falei. A senhora sabe como é. Telefone às vezes corta, o pessoal ouve mal. Ela era boa, muito boa. Olhava nos meus olhos sem piscar. Voz firme, mão no peito. Mas eu não nasci ontem. Jéssica, não encosta a mão nos fornecedores sem falar comigo antes. Combinado? Claro, Dona Mirtes. Desculpa se causou algum problema. Saiu como se nada tivesse acontecido. Mas eu fiquei ali, de pé no meio do escritório, com uma certeza queimando no peito. Aquela víbora estava querendo me sabotar. E isso foi só o começo. Nas semanas seguintes, outros problemas apareceram. A Papelaria Real, outro fornecedor antigo, me ligou dizendo que tinha recebido um e-mail pedindo para cancelar nosso pedido mensal. Um e-mail que saiu do computador da loja, mas que eu não tinha mandado. Um cliente importante, a Escola Saber Mais, que fechava contrato comigo todo ano para a festa junina, disse que tinha desistido porque recebeu uma proposta mais barata de outra loja. Quando investiguei, descobri que alguém tinha vazado nosso orçamento, com todos os detalhes, valores, condições. Adivinha quem tinha acesso aos orçamentos? Jéssica.
Eu comecei a prestar atenção em tudo, cada movimento dela, cada ligação, cada e-mail. E foi quando comecei a ouvir as conversas que ela tinha com o Cauã. Meu filho vinha almoçar comigo aos domingos. Costume antigo que a gente mantinha. Mas o clima tinha mudado. Ele chegava tenso, falava pouco, mexia no celular o tempo todo. Um dia, durante o almoço, ele largou o garfo e me encarou. Mãe, a gente precisa conversar sobre a loja. O que tem a loja? A senhora tá... Como eu posso dizer? Tá meio ultrapassada. O mercado mudou. A forma de vender mudou. E a senhora insiste em fazer tudo do jeito antigo. Respirei fundo. Cauã, a Festari tá há 30 anos no mercado, fatura bem, tem clientela fiel. O que tem de ultrapassado nisso? Mãe, a senhora não investe em redes sociais, não faz promoção, não tem loja virtual. A concorrência tá passando a senhora para trás. Eu tenho rede social, tenho site, e as vendas continuam boas. Mas podiam ser melhores. Se a senhora deixasse alguém mais jovem tomar algumas decisões... Alguém como quem? Você? Ele desviou o olhar. Eu e a Jéssica. A gente entende melhor o mercado atual. Ali eu entendi. A cobra tinha colocado tudo na cabeça dele. Tinha pintado um quadro de que eu era uma velha teimosa, presa no passado, atrapalhando o progresso da empresa. Cauã, quando você entender metade do que eu entendo de gestão, a gente conversa de novo. Por enquanto, quem toma as decisões ainda sou eu. Ele ficou vermelho. Levantou da mesa. A senhora é impossível, não aceita a opinião de ninguém. E foi embora batendo a porta. Eu fiquei ali sozinha, olhando para o prato de comida pela metade. Meu filho tinha mudado, e a culpada tinha nome e sobrenome. Nos meses seguintes, a pressão aumentou. O Cauã começou a falar em sociedade. Queria que eu colocasse o nome dele como sócio da empresa. 50% para cada um. Mãe, eu sou seu filho. Seu único filho. Um dia vai ser meu mesmo. Por que não passa logo? Porque eu ainda tô viva, Cauã. E enquanto eu tiver saúde e cabeça boa, quem manda na Festari sou eu. A senhora não confia em mim? Não é questão de confiança. É questão de bom senso. Eu construí isso sozinha. Não vou entregar de mão beijada. Ele ficou furioso, mas não tinha o que fazer. Foi quando a Jéssica começou a campanha de difamação na família. Ela ligava para os meus primos, para os meus tios, para Valdete. Chorava. Dizia que eu era má com ela, que eu tratava o Cauã como criança, que eu era egoísta, não queria dividir nada com ninguém. A Valdete me contou. Mirtes, a Jéssica me ligou ontem. Tava chorando, dizendo que você humilha ela na loja, que você não deixa o Cauã crescer. Será que você não tá sendo dura demais? Eu suspirei. Valdete, você me conhece há 67 anos. Eu já fui injusta alguma vez? Ela ficou em silêncio. Depois falou baixinho. Não, você não. Desculpa, irmã. Eu devia ter desconfiado. Mas outros parentes acreditaram. Começaram a me tratar diferente, como se eu fosse a vilã da história. E o Cauã? Ele acreditava em cada palavra que a mulher dele dizia. Foi em novembro de 2024 que a coisa desandou de vez. Eu cheguei na loja e encontrei o Cauã mexendo nos arquivos do escritório, papéis espalhados, pastas abertas. O que você tá fazendo? Ele deu um pulo. Mãe, eu tava só organizando. Organizando o quê? Esses são documentos confidenciais. Eu sei, mãe, mas eu sou seu filho. Tenho o direito de saber das coisas. Não tem não. Não enquanto você não for sócio. Larga isso aí. Ele jogou as pastas na mesa, irritado. A senhora tá ficando paranoica. Devia procurar um médico. Aquilo me atingiu. Doeu. Porque veio do meu filho. Do menino que eu criei, que dei tudo, que amei mais que a minha própria vida. E ele estava me chamando de louca. Naquela noite, quando fechei a loja e voltei para casa, eu chorei. Chorei muito. Mas no meio das lágrimas, tomei uma decisão. Eu não ia esperar eles me passarem a perna. Liguei para o meu advogado, doutor Valdomiro, e para o meu contador,
Rogério. Marquei reunião para a semana seguinte e comecei a montar meu plano de defesa. Porque se tem uma coisa que 32 anos de loja me ensinaram, é que a gente não sobrevive no mercado sendo ingênua. E se o meu próprio filho estava tramando contra mim, eu ia me proteger, com todas as armas que eu tinha. Sabe aquela sensação de quando você percebe que está cercada? Que as paredes vão fechando, fechando e o ar vai ficando cada vez mais difícil de respirar? Foi assim que eu me senti em outubro de 2024. O Dr. Valdomiro tinha um escritório pequeno na Asa Norte, terceiro andar de um prédio comercial meio velho. Mas aquele homem tinha uma cabeça jurídica afiada como lâmina. Conhecia ele há 15 anos, desde que precisei de um advogado para resolver uma questão trabalhista na loja. Cheguei lá numa terça-feira à tarde. O Rogério, meu contador, também estava lá. Gordo, careca, óculos de grau grosso, mas com um olhar esperto que não deixava passar nada. Sentei na cadeira de couro rachado, em frente à mesa deles e desabafei tudo. Cada detalhe. As ligações da Jéssica para os fornecedores, os documentos que o Cauã fuçava escondido, as pressões para eu passar a empresa, as insinuações de que eu estava ficando senil. Dr. Valdomiro ouvia em silêncio, anotando tudo num bloquinho amarelo. Quando terminei, ele tirou os óculos e me olhou sério. Dona Mirtes, a senhora está em perigo. Meu estômago apertou. Como assim? Eles estão montando um cerco. Primeiro, desacreditam a senhora. Espalham que está com problemas mentais, que não tem mais condições de gerir o negócio. Depois, vão entrar com um pedido de interdição. Interdição? Isso. Um processo jurídico para tirar sua capacidade civil. Aí colocam o Cauã como seu curador. E ele passa a controlar tudo. Sua empresa, suas contas, seus bens, tudo. Senti o chão sumir debaixo dos meus pés. Mas eu não tenho nada de errado na cabeça. Eu sei disso. A senhora está lúcida, saudável, mas no papel, com testemunhas dizendo o contrário, com laudos médicos comprados, é possível sim manipular a situação. O Rogério se inclinou para frente. Dona Mirtes, a gente precisa agir, rápido, antes que eles deem o próximo passo. O que vocês sugerem? Doutor. Valdomiro pegou uma caneta. Primeiro, a senhora precisa proteger o patrimônio, transferir a empresa para uma holding onde só a senhora é sócia, tirar o Cauã de qualquer procuração ou documento que ele tenha acesso. Segundo, documentar tudo, gravar conversas, guardar prints, e-mails, tudo. Terceiro, preparar um processo de reintegração de posse da casa onde ele mora. Mas a casa é minha mesmo? É, tá no seu nome desde que foi comprada. O Cauã mora lá, mas não é proprietário. Se a senhora quiser, pode retomar o imóvel. Respirei fundo. Façam o que for necessário. Eu confio em vocês. Nas semanas seguintes, trabalhamos em silêncio absoluto. Ninguém podia saber. Nem a Valdete, que tinha boca frouxa. Nem os funcionários da loja. Rogério criou uma holding familiar. Festar Holdings Ltd. Transferiu todos os ativos da empresa, o ponto comercial, o estoque, as contas, para essa nova pessoa jurídica. Só eu era sócia. Nem o Cauã, nem a Jéssica tinham qualquer participação. Dr. Valdomiro preparou os documentos de revogação de procuração. O Cauã tinha uma procuração antiga que eu tinha dado anos atrás, achando que seria útil. Revogamos tudo, e eu comecei a documentar. Comprei um gravador pequeno, daqueles discretos que cabem na palma da mão. Toda vez que o Cauã ou a Jéssica vinham falar comigo, eu gravava. Comecei a fazer prints de e-mails suspeitos. Guardava tudo numa pasta oculta no computador. Fazia backup em pendrive que escondia dentro de um pote de biscoito velho na despensa de casa. E foi assim que peguei a prova que eu precisava. Era um sábado de tarde, final de outubro. Eu tinha fechado a loja mais cedo, disse para os funcionários que ia resolver umas coisas no banco, mas voltei escondida. Entrei pela porta dos fundos bem devagar. Ouvi vozes no escritório, o Cauã e a Jéssica.
Me escondi no corredor, gravador ligado. Amor, ela não vai passar a empresa para você de bom grado. A voz da Jéssica era fria, calculista. A gente precisa forçar a barra. Mas como? O Cauã parecia inseguro. Interdição. Meu primo é advogado. Ele disse que é possível. A gente arruma 2, 3 testemunhas dizendo que sua mãe tá senil. Faz um laudo psiquiátrico. E pronto. Você vira curador dela. Mas ela não tá senil, Jéssica. Ela tá bem. Cauã, acorda. Sua mãe vai morrer um dia. E aí? Você vai esperar para herdar? Sendo que a gente pode ter tudo agora? Silêncio. Depois a voz dele, mais baixa. Não sei, amor. Parece errado. Errado é ela ser egoísta desse jeito. Você trabalhou essa loja a vida inteira. Merece sua parte. Eu não trabalhei a loja a vida inteira. Ela que trabalhou. Não importa. Você é filho único. É seu por direito. E ela tá te negando. Tá te humilhando. Não percebe? Outro silêncio. Mais longo. Tá bom. Vamos fazer isso. Meu coração partiu ali mesmo. Meu filho. Meu único filho. Concordando em me trair. Em me tirar tudo. Saí dali tremendo. Fui direto pro escritório do Dr. Valdomiro. Mostrei a gravação. Ele ouviu tudo. Depois olhou para mim, o rosto grave. Dona Mirtes, agora a gente tem munição. Isso aqui é prova de má-fé, de tentativa de apropriação indébita. A senhora pode processar eles. Ainda não, eu disse, a voz firme apesar da dor no peito. Quero ver até onde eles vão. Quero ter certeza absoluta de que não tem volta. Porque no fundo, bem no fundo, eu ainda tinha esperança. Esperança de que meu filho acordasse, de que ele percebesse o que estava fazendo. Mas em novembro, essa esperança morreu de vez. O Cauã me chamou para jantar. Só nós dois. Disse que precisava conversar, que era importante. Aceitei. Talvez ele quisesse se desculpar. Talvez ele tivesse percebido o erro. Fomos num restaurante simples, perto da loja. Pedimos comida. Ele mexia no prato nervoso. Mãe, eu tô preocupado com a senhora. Preocupado por quê? A senhora anda esquecida, confusa. Semana passada ligou pro mesmo fornecedor 3 vezes pedindo a mesma coisa. Mentira, mentira descarada. Cauã, isso não aconteceu. Aconteceu sim, mãe. Os funcionários comentaram. Tão preocupados, mais mentiras. Que funcionários? A Jéssica. O pessoal do estoque. Claro, a Jéssica. Mãe, eu acho que a senhora devia fazer uns exames, procurar um médico. Às vezes é só estresse, cansaço, mas é bom checar. Olhei nos olhos dele, aqueles olhos que eu conhecia desde que ele era bebê, e vi frieza, cálculo. Cauã, eu não tô doente. E se tivesse, você seria a primeira pessoa que eu contaria. Mas eu não vou em médico nenhum porque eu não preciso. Ele suspirou. Teatral. Tá vendo, mãe? A senhora não aceita ajuda. Isso é sinal de que tem algo errado. Me levantei da mesa. Essa conversa acabou. Mãe, espera. Não. Você sabe o que tá fazendo, Cauã. E eu também sei. E te garanto uma coisa. Você não vai conseguir. Saí do restaurante. Paguei minha parte da conta no caixa e fui embora. Naquela noite, liguei pro Dr. Valdomiro. Prepare tudo. Quero os documentos prontos. Quero as notificações preparadas. Só tô esperando eles darem o próximo passo. E o próximo passo veio no Natal. Porque a ganância não escolhe data. Não respeita a ocasião. Não tem coração. E naquela véspera de Natal, quando meu filho me expulsou de casa, ele não sabia que tinha acabado de cavar a própria cova. Porque eu já tinha tudo pronto. Cada documento, cada processo, cada prova. E na manhã seguinte, enquanto ele achava que tinha vencido, eu ia mostrar para ele o que uma mulher de 67 anos, que construiu um império do zero, é capaz de fazer quando é traída pelo próprio sangue. Tem datas que marcam nossa vida para sempre. Aniversário, casamento, nascimento de filho. Mas também tem aquelas que a gente queria apagar da memória e não consegue. Para mim,
24 de dezembro de 2024, é uma cicatriz que nunca vai fechar. Eu acordei cedo naquele dia, 6 da manhã, céu ainda meio escuro, aquele frescor de madrugada que antecede o calor do dia. Tomei meu café sozinha, como sempre. Pão com manteiga, café preto, uma fruta. Olhei para os presentes embrulhados na sala. A bicicleta vermelha pro Theo, tamanho certo para a idade dele, com marcha e tudo. A casa de bonecas para Lívia, 3 andares, com luzinhas que acendiam de verdade, mobília completa. R$ 1.890 no total. Mas valiam cada centavo só de imaginar a cara dos meus netos. Me arrumei com capricho. Vesti minha blusa de seda azul marinho, aquela que o Cauã tinha me dado no aniversário 2 anos atrás. Coloquei minha corrente de ouro, a única joia de valor que eu tinha, herança da minha mãe. Passei batom cor-de-rosa clarinho. Dei uma última olhada no espelho. Uma senhora de 67 anos, cabelo grisalho preso num coque, rugas de quem trabalhou duro a vida inteira, mas de cabeça erguida. Olhar firme. Peguei os presentes, botei no carro e fui. A casa do Cauã ficava num condomínio fechado em Águas Claras. 3 quartos, varanda, garagem para 2 carros. Eu tinha dado entrada naquela casa. R$ 70 mil. O resto eles financiaram. Mas o imóvel estava no meu nome. Detalhe importante que o Cauã parecia ter esquecido. Cheguei lá perto das 7 da noite. Já tinha outros carros na frente. Reconheci o carro da mãe da Jéssica, um Gol prata velho. Os sogros dela tinham sido convidados. Toquei a campainha. A Lívia veio abrir, toda feliz, vestidinho vermelho com lacinho branco. Vovó! Ela pulou no meu colo. Eu abracei aquele corpinho pequeno, cheirando a sabonete de bebê e shampoo de morango. Meu coração apertou. O Theo apareceu logo atrás, de bermuda e camiseta do Flamengo. Vovó, você trouxe presente? Trouxe sim, meu amor, mas só pode abrir depois da ceia. Combinado? Ele fez biquinho, mas aceitou. Entrei na casa. A sala estava decorada. Árvore de Natal no canto, cheia de enfeites dourados e vermelhos. Luzes pisca-pisca na janela. Mesa posta com toalha branca, guardanapos vermelhos, arranjo de flores no centro. A Jéssica estava na cozinha. Quando me viu, deu um meio sorriso. Oi, dona Mirtes. Pode sentar. Já vamos servir. Cumprimentei dona Neuza e seu Edson. Gente boa, simples. Eles me abraçaram, me trataram com carinho. O Cauã estava na varanda, mexendo no celular. Levantou os olhos quando entrei, fez um aceno de cabeça. Nem veio me abraçar, nem me deu boa noite direito. Já senti o clima pesado, mas respirei fundo. Era Natal, festa de família, ia dar tudo certo. A ceia foi servida às 8. Tender assado, farofa, arroz com passas, salada, tudo bonito, bem feito. A Jéssica tinha caprichado, mas a mesa estava em silêncio. Só os pequenos falavam, contando coisas da escola, dos amigos. Os adultos comiam devagar, trocando olhares. Dona Neuza tentou puxar assunto. E a loja, dona Mirtes? Como estão as vendas de fim de ano? Boas, graças a Deus. Dezembro é sempre um mês movimentado. Muita festa de formatura, confraternização de empresa. Que bom, ela sorriu. A senhora trabalha tanto, merece o sucesso. A Jéssica cortou um pedaço de tender com força. A faca raspou no prato, fazendo aquele barulho agudo. Trabalha tanto que não sobra tempo para mais nada. Olhei para ela. Como é? Nada não, dona Mirtes, só comentando. Mas o tom era ácido, venenoso. Terminamos de comer. As crianças correram para a sala, ansiosas pelos presentes. Eu ajudei a levantar a mesa, levei louça para a cozinha. Foi quando o Cauã apareceu atrás de mim. Mãe, vem aqui no escritório. Preciso falar com a senhora. Meu estômago revirou. Mas eu fui. O escritório era pequeno. Uma mesa de madeira escura, cadeira giratória, prateleiras com pastas e livros. Cheiro de papel e tinta de impressora. A Jéssica entrou atrás de mim. Fechou a porta.
O Cauã puxou uma cadeira e sentou na frente da mesa. Não me ofereceu assento. Eu fiquei de pé, apertando minha bolsa contra o peito. Ele abriu uma gaveta. Tirou uma pasta verde. Colocou na mesa. Abriu. Eram documentos. Folhas brancas cheias de texto jurídico. No topo, em letras grandes, escritura de transferência de propriedade empresarial. Meu sangue ferveu. O que é isso? É a transferência da Festare. Pro meu nome. Tá tudo pronto. Só falta a senhora assinar. Ele empurrou uma caneta na minha direção. Eu peguei os papéis. Li por cima. Transferência total. Sem cláusulas. Sem condições. Eu entregaria tudo. Ele viraria dono absoluto. Cauã, você tá louco? Não, mãe. Eu tô sendo sensato. A senhora já trabalhou demais. Tá na hora de descansar. Deixa eu cuidar da empresa agora. Mas por que assim? Por que agora? No Natal? A Jéssica deu um passo à frente. Porque tem que ser agora, Mirtes. A senhora tá ficando velha, esquecida. Não tem mais condições de gerir nada. E o Cauã é seu filho, seu único herdeiro. Faz sentido passar logo, enquanto a senhora ainda tá viva para ver ele tocando o negócio. Olhei para ela. Aquela mulher que eu acolhi, que dei emprego, que tratei como filha, e vi apenas ganância, maldade pura. Eu não vou assinar, falei, firme. Mãe, não seja teimosa. Não é teimosia, Cauã, é bom senso. Essa empresa é minha. Eu construí ela com minhas mãos. 32 anos de trabalho. Você acha que eu vou entregar assim, de graça, porque você pediu? Não é de graça, é por direito. Eu sou seu filho. E daí? Isso te dá direito de tomar o que é meu? Ele se levantou. Alto, musculoso, me olhando de cima. Mãe, não me obrigue a fazer isso do jeito difícil. Que jeito difícil? Interdição. A gente entra com um processo. Prova que a senhora não tem mais condições mentais. E eu viro seu curador. Aí passo tudo pro meu nome de qualquer jeito. Então era isso. A ameaça final. Você não faria isso. Faria sim. A Jéssica cruzou os braços. E vai fazer, se você continuar sendo egoísta. Egoísta. Ela me chamou de egoísta. Eu, que dei tudo pro meu filho, que me sacrifiquei, que trabalhei até os ossos doerem, e eles me chamavam de egoísta porque eu não queria entregar meu trabalho de mão beijada. Não, eu disse, a voz tremendo de raiva. Não vou assinar. E não vou deixar vocês me roubarem. O rosto do Cauã endureceu. Então sai daqui. Eu pisquei. Como é? A senhora ouviu. Essa casa é minha. E se você não quer cooperar, não tem mais lugar aqui. Pega suas coisas e vai embora. Meu coração disparou. Não podia ser verdade. Cauã, é Natal. Seus filhos estão aí fora esperando para abrir presente. Problema seu. Deveria ter pensado nisso antes de ser teimosa. A Jéssica abriu a porta. Vai, Mirtes, vai embora. E não volta enquanto não mudar de ideia. Eu olhei para o meu filho. Procurei nos olhos dele algum sinal de remorso, de amor, de humanidade. Mas só vi frieza. Ele veio para cima de mim, me agarrou pelo braço, me puxou para o corredor. Cauã, me solta. Vai embora. Ele me arrastou até a porta da frente. Eu tentava me soltar, mas ele era forte demais. Os pequenos apareceram no corredor. O Theo com os olhos arregalados. A Lívia chorando. Papai, não! A menina gritou. Fica quieta! A Jéssica berrou. Dona Neuza saiu da cozinha, assustada. Jéssica, o que está acontecendo? Nada, mãe. A dona Mirtes está indo embora. O Cauã abriu a porta. O vento frio da noite bateu no meu rosto. Ele me empurrou para fora. Eu tropecei, quase caí na calçada. Segurei no portão para não desabar. E não volta enquanto não assinar os papéis, ele gritou. Sua velha egoísta. A Jéssica berrou da porta. Agora você vai ver o que é ficar sozinha. Vai ver o que é perder tudo. E bateram a porta. Eu fiquei ali,
parada no meio da rua, sozinha, segurando minha bolsa, os presentes dos netos ainda lá dentro. Ouvi a Lívia chorando lá de dentro, o Theo gritando, e depois, silêncio. As luzes de Natal piscando nas casas ao redor, música distante, risadas de outras famílias, e eu ali, expulsa, humilhada, destroçada. Mas no fundo do peito, junto com a dor, uma chama acendeu. Raiva, fúria, determinação. Porque meu filho tinha acabado de cometer o maior erro da vida dele, e eu ia fazer ele pagar. Caro. Você já passou uma noite de Natal sozinha num hotel barato, ouvindo o barulho de fogos de artifício lá fora enquanto sente o coração partir em pedaços? Eu passei. Andei pela rua sem rumo durante uns 20 minutos. As luzes das casas piscando, famílias reunidas, crianças brincando, e eu ali arrastando minha mala velha pela calçada, sentindo o peso de 67 anos nas costas. Parei numa esquina. Peguei o celular, pensei em ligar para Valdete, mas era Natal. Ela estava com a família dela. Não ia estragar a noite da minha irmã com meus problemas. Abri o aplicativo de busca, digitei. Hotel próximo disponível agora. Apareceram várias opções. Escolhi o mais barato. Hotel Pousada Central. R$ 120 a diária. Avaliação 3 estrelas. Fotos mostrando um quartinho simples, cama de solteiro, banheiro pequeno. Chamei um Uber. 10 minutos depois, estava na porta do hotel. Era um prédio baixo, 2 andares, fachada pintada de amarelo desbotado. Uma plaquinha com lâmpadas queimadas, recepção pequenininha, balcão de madeira arranhada, cheiro de mofo e desinfetante. O rapaz na recepção tinha uns 20 e poucos anos, cara de sono, camiseta amassada. Boa noite. Preciso de um quarto. Ele olhou para mim surpreso. Devia ser estranho ver uma senhora sozinha pedindo quarto na véspera de Natal. Só a senhora? Só eu. Por quantas noites? Respirei fundo. Uma. Por enquanto. Ele digitou no computador velho, barulho de teclas ecoando no silêncio. R$ 120. Aceita dinheiro? Aceito. Tirei as notas da carteira, mãos tremendo. Ele me deu a chave. Número 207, segundo andar. Subi as escadas. Cada degrau pesava 1 tonelada. Corredor estreito, paredes com pintura descascada, uma lâmpada fluorescente piscando. Abri a porta do quarto. Era exatamente como nas fotos. Pequeno. Cama de solteiro com colcha florida desbotada. Mesinha de cabeceira com um abajur velho. Banheiro minúsculo, janela com cortina fina dando para a rua. Fechei a porta, tranquei, encostei nela e desabei. Chorei como não chorava há anos, soluços que vinham do fundo da alma, lágrimas quentes escorrendo pelo rosto, borrando a maquiagem. Sentei na beirada da cama, aquela cama dura, estranha, que não era minha, num quarto que cheirava a naftalina e solidão. E pensei, como eu cheguei aqui? Como é que eu, que construí um negócio do zero, que criei um filho sozinha, que lutei a vida inteira, estava ali, expulsa, humilhada, jogada na rua como lixo, pelo meu próprio filho. Peguei o celular, olhei as fotos dele pequeno. Theo recém-nascido no hospital, embrulhadinho em pano azul. Primeiro dia de aula, com mochila maior que ele. Formatura do ensino médio, de beca, sorriso largo, casamento ao lado da Jéssica, os dois radiantes. Onde foi que eu errei? Dei tudo para ele. Amor, educação, oportunidade, dinheiro. Sacrifiquei minha vida pelos sonhos dele. E ele me pagou com traição. Guardei o celular, levantei. Fui até o banheiro, lavei o rosto. A água fria ardeu na pele. Olhei no espelho rachado. Uma velha cansada me encarava. Olhos vermelhos, rugas fundas, cabelo despenteado. Mas nos olhos daquela velha tinha uma coisa que não tinha morrido. Luta. Sequei o rosto. Voltei pro quarto. Peguei o celular de novo. Eram 11h30 da noite. Respirei fundo. E disquei. 3 toques. 4.
Alô? A voz rouca do Dr. Valdomiro. Doutor, sou eu. Mirtes. Dona Mirtes, tá tudo bem? É véspera de Natal. Eu sei, desculpa ligar essa hora. Mas... aconteceu. Ele me expulsou de casa. Me mandou embora porque eu não quis assinar os papéis de transferência da empresa. Silêncio do outro lado. Depois. Onde a senhora tá? Num hotel. Pousada Central. Sozinha. Me manda o endereço. Vou até aí. Não precisa, doutor. Não quero atrapalhar sua noite. Dona Mirtes. Me manda o endereço. Agora. Obedeci. 10 minutos depois, ele estava batendo na porta. Dr. Valdomiro entrou no quarto com uma pasta debaixo do braço. Terno amarrotado, gravata frouxa, cabelo despenteado, mas olhar firme, determinado. Conta tudo. Contei. Cada detalhe, a ceia, o escritório, os papéis, as ameaças, o empurrão. A porta batendo na minha cara. Ele ouvia, anotando. Quando terminei, ele fechou o bloquinho. Dona Mirtes, agora a gente tem tudo o que precisa. Coação. Tentativa de apropriação indébita. Expulsão de idosa. Isso aqui é crime. A senhora pode processar ele criminalmente. Eu não quero processar meu filho. Minha voz saiu fraca. Então, o que a senhora quer? Respirei fundo. Quero justiça. Quero que ele aprenda. Quero recuperar minha casa, minha paz, minha dignidade. Dr. Valdomiro se inclinou para frente. Então vamos fazer o seguinte. Amanhã de manhã, dia 25, eu aciono o juiz de plantão. Processo de reintegração de posse da casa. A senhora é a proprietária, tá no seu nome. Ele tá lá como comodatário. E comodatário não pode expulsar o proprietário. Quanto tempo leva? Com a gravidade da situação? Com uma senhora de 67 anos expulsa na véspera de Natal? O juiz vai despachar urgência. A gente consegue oficial de justiça lá amanhã mesmo, umas 2 da tarde. Meu coração acelerou. Amanhã? Tão rápido? A justiça pode ser lenta para muita coisa, mas violência contra idoso tem prioridade. E o que fizeram com a senhora se enquadra nisso. Ele abriu a pasta, tirou mais documentos. Aqui tem também a notificação sobre a revogação das procurações e uma medida cautelar bloqueando qualquer movimentação dele nas contas da empresa. Ele não vai poder tirar um centavo sem sua autorização. Olhei aqueles papéis. Minha salvação, minha vingança, minha proteção. Faz tudo, doutor. Tudo. Ele sorriu, um sorriso cansado, mas firme. Vai dar certo, dona Mirtes. A senhora foi inteligente. Se protegeu antes. Agora a gente só tá executando o plano. Ele saiu pouco depois da meia-noite. Me deixou sozinha naquele quarto, mas já não me sentia mais tão perdida. Me deitei na cama. O colchão era duro, os lençóis ásperos. Do lado de fora, ouvi fogos de artifício. Meia-noite. Natal. Peguei o celular. Entrei no grupo da família. Tinha mensagens. Valdete. Feliz Natal para todos. Que Deus abençoe nossa família. Primos mandando fotos das ceias, abraços, sorrisos, nenhuma mensagem do Cauã, mas tinha uma da Jéssica. Feliz Natal, dona Mirtes, que o ano novo traga sabedoria para a senhora. Sabedoria. Aquela víbora tinha coragem de falar em sabedoria. Não respondi, só desliguei o celular. Fechei os olhos e pela primeira vez em horas consegui respirar fundo, porque eu sabia uma coisa que eles não sabiam. Amanhã, quando achassem que tinham vencido, quando estivessem celebrando a conquista, a justiça ia bater na porta deles. E aí, meu filho ia descobrir o que significa mexer com uma mulher que passou a vida inteira lutando. Uma mulher que não desiste. Uma mulher que, mesmo de joelhos, ainda sabe se levantar. Dormi pouco naquela noite, mas quando o sol nasceu no dia 25 de dezembro, eu já estava de pé. Tomei banho, me arrumei, coloquei a mesma roupa do dia anterior e fui encontrar o doutor Valdomiro no fórum, porque a guerra tinha apenas começado e dessa vez eu ia vencer. Tem coisas na vida que a gente nunca esquece. O primeiro beijo, o nascimento de um filho,
O dia que consegue algo que sonhou a vida inteira. Para mim, 25 de dezembro de 2024 entrou nessa lista. Mas não pelos motivos que você imagina. Acordei às 6 da manhã. O sol ainda não tinha nascido direito. O hotel estava em silêncio. Ninguém circulando pelos corredores. Brasília inteira ainda dormindo depois da festa de Natal. Mas eu não conseguia ficar parada. Tomei banho, me vesti, escovei os dentes olhando para o espelho daquele banheiro minúsculo e vi nos meus olhos uma determinação que não via há muito tempo. 7h30, o Dr. Valdomiro me ligou. Dona Mirtes, já consegui o despacho do juiz. Reintegração de posse deferida com urgência. O oficial de justiça Mauro vai estar na casa às 2h. Meu coração disparou. 2h? Hoje? Hoje. O juiz considerou a gravidade da situação. Uma idosa expulsa de sua própria propriedade na véspera de Natal. Ele não hesitou. E o Cauã? Ele vai ter que sair? Ele vai ter 48 horas para desocupar o imóvel. Mas a notificação chega hoje. E tem mais. Junto com a reintegração, vai chegar também a notificação sobre o bloqueio das contas empresariais e a revogação das procurações. Eu me sentei na beirada da cama. Tudo de uma vez? Tudo de uma vez. É o efeito cascata, Dona Mirtes. Quando a gente age no momento certo, com as provas certas, a justiça age rápido. Desliguei o telefone. Fiquei ali sentada, processando. Em poucas horas, tudo ia mudar. Meu filho ia descobrir que tinha subestimado a própria mãe. Comi alguma coisa num café perto do hotel. Pão com manteiga, café preto. Não tinha fome, mas precisava de energia. Fiquei andando pelas ruas, sem rumo. Brasília estava vazia, comércios fechados, poucos carros. O dia depois do Natal sempre é assim. Todo mundo descansando, digerindo o peru, aproveitando a família. Todo mundo menos eu. 1h30, meu celular tocou. Dr. Valdomiro. Dona Mirtes, o Mauro está a caminho. Chegando na casa em 15 minutos. A senhora quer ir junto? Pensei. Quis dizer que sim. Quis ver a cara do meu filho quando recebesse aqueles papéis. Mas algo dentro de mim disse que não. Não, doutor. Eu não preciso estar lá. Deixe a justiça fazer o trabalho dela. Tem certeza? Tenho. Me liga quando terminar. Pode deixar. Fiquei sentada num banco de praça, sozinha, olhando as árvores, o céu azul, as nuvens brancas e esperando. 2h15, o celular tocou de novo. Mas não era o Dr. Valdomiro. Era o Cauã. Minha mão tremeu. Atendi. Alô? Mãe, que porra você fez? Ele estava gritando, voz desesperada, histérica. Respirei fundo. Eu me protegi, Cauã, só isso. Acabou de chegar um oficial de justiça aqui, dizendo que eu tenho que sair da casa, que a casa é sua. A casa sempre foi minha. Você sabia disso. Mas eu moro aqui, os meus filhos moram aqui. E eu era sua mãe, e você me jogou na rua ontem. Silêncio do outro lado, só a respiração pesada dele. Depois, a voz da Jéssica ao fundo. Liga pro advogado, liga agora. E o Cauã de novo. Mãe, a senhora não pode fazer isso. É Natal. Tem as crianças. Você também não podia ter feito o que fez comigo ontem, mas fez. Mãe, por favor. Cauã, você tem 48 horas para desocupar. Lê a notificação. Tá tudo explicado lá. Mãe, espera, não desliga. Mas eu desliguei. Minhas mãos tremiam. Meu coração batia descompassado. Mas eu não estava arrependida. 2 minutos depois, outra ligação. Jéssica. Atendi. Mirtes, você tá louca? Você não pode fazer isso com a gente. Posso sim. E já fiz. Tem crianças aqui. Você vai jogar seus netos na rua? Você jogou a avó deles ontem. Por que eu não posso? Ela ficou sem resposta. Depois. A gente vai na justiça. A gente vai reverter isso. Pode tentar. Mas não vai conseguir. Porque a casa é minha. Sempre foi. E vocês moravam lá por um favor meu. Favor que acabou quando vocês me expulsaram.
Sua velha miserável, a gente devia ter te internado quando teve chance. E desligou. Guardei o celular. Fiquei olhando para o horizonte. 3 horas da tarde, Dr. Valdomiro ligou. Dona Mirtes, tá tudo feito. O Mauro entregou as 3 notificações: reintegração de posse, bloqueio das contas empresariais e revogação das procurações. O rapaz ficou branco quando leu. A moça entrou em pânico. Disseram que vão procurar advogado. Deixa eles procurarem. Pois é, mas não vai adiantar. A documentação tá impecável. A senhora é a proprietária legítima. Eles não têm direito nenhum sobre o imóvel ou a empresa. E quanto tempo até eles terem que sair? 48 horas, até dia 27. Se não saírem voluntariamente, a gente pede ordem de despejo com força policial. Desligamos. Fiquei ali sentada, processando tudo. Tinha feito. Tinha realmente feito, revidado, me defendido, recuperado o que era meu. Mas sabe o que eu senti naquele momento? Não foi alegria, não foi satisfação, foi vazio. Porque por mais que meu filho tivesse me traído, por mais que tivesse me machucado, ele ainda era meu filho. E uma mãe não comemora quando tem que lutar contra o próprio sangue. Voltei para o hotel. Passei o resto do dia deitada na cama, olhando para o teto. O celular tocou várias vezes. Cauã. Jéssica. Até Valdete, que tinha ficado sabendo de alguma forma. Não atendi ninguém. Só queria silêncio. À noite, pedi comida por aplicativo. Um hambúrguer simples. Comi sem vontade, só para não passar mal. E fiquei pensando. E agora? Tinha recuperado minha casa, protegido minha empresa, dado uma lição no meu filho. Mas o que vinha depois? Será que ele ia aprender? Ou ia me odiar para sempre? E os netos? Como ia ser minha relação com eles? Essas perguntas me tiraram o sono. Mas uma coisa eu sabia com certeza: não ia voltar atrás. Porque se tem uma coisa que 67 anos de vida me ensinaram, é que a gente não pode deixar os outros pisarem na gente. Nem quando esses outros são nossa própria família. No dia 26, de manhã cedo, o celular tocou. Número desconhecido. Atendi com cautela. Alô? Dona Mirtes? Aqui é a Solange. A gente se conheceu numa feira de fornecedores ano passado. A senhora lembra? Solange. Mulher de uns 45 anos. Competente, séria. Trabalhava numa empresa de eventos. Lembro, sim. Oi, Solange. Tudo bem? Tudo. Olha, soube por alto que a senhora está passando por uns problemas na empresa. Bom, eu tô querendo mudar de área. Queria saber se a senhora não está precisando de alguém para ajudar na gestão da Festare. Fiquei em silêncio, processando. Uma gerente. Justamente o que eu precisava. Solange, pode ser que sim. Vamos conversar melhor? Claro. Quando a senhora quiser. Marcamos um café para a tarde daquele mesmo dia. E foi assim, no meio do caos, que comecei a reconstruir. Porque a vida não espera a gente se recuperar completamente para seguir em frente. A vida continua. E a gente continua junto. Ou fica para trás. E eu não tinha a menor intenção de ficar para trás. Sabe aquela sensação de quando um castelo de cartas desmorona? Foi exatamente assim que o mundo do Cauã e da Jéssica desabou. E eu assisti tudo de camarote. No dia 27, 2 dias depois do Natal, às 9 da manhã, toquei a campainha da minha própria casa. Sim, minha casa. Porque agora eu tinha certeza absoluta de que aquele lugar era meu. E ia voltar para ele. Quem abriu foi o Cauã. Olheiras fundas, barba por fazer, camiseta amarrotada. Parecia que não tinha dormido. Quando me viu, o rosto dele se contorceu. Raiva misturada com vergonha. Veio buscar o quê? Vim ver como está o processo de mudança. Vocês têm até hoje para sair. Ele deu uma risada amarga. A senhora está mesmo fazendo isso? Jogando a gente na rua? Não. Eu tô retomando o que é meu. Grande diferença. Entrei. Ele não tentou me barrar. A casa estava uma bagunça. Caixas pelo chão, roupas empilhadas, a árvore de Natal ainda montada, mas as luzes apagadas,
Os enfeites pareciam tristes, fora de lugar. A Jéssica estava na sala, sentada no sofá, olhando para o celular. Quando me viu, levantou num pulo. Você destruiu a gente! Eu me defendi. Não é a mesma coisa. A gente não tem para onde ir. Não tem dinheiro para alugar outro lugar. Os meus pais não têm espaço. Deveriam ter pensado nisso antes de me expulsar. Ela veio para cima de mim, dedo em riste, olhos injetados de ódio. Eu sempre soube que você era uma velha egoísta, mas não achei que fosse tão cruel. Jéssica, minha voz saiu baixa, mas firme. Você entrou na minha família, se aproveitou da minha generosidade, manipulou meu filho, tentou me roubar e ainda me chama de egoísta. Você tem noção do absurdo que é isso? Eu não manipulei ninguém. O Cauã sempre quis a empresa, sempre. Mentira. Antes de você, ele nunca tocou nesse assunto. Nunca. Foi você que plantou essa ideia na cabeça dele. Ela abriu a boca para responder, mas não saiu som, porque ela sabia que eu estava certa. O Cauã apareceu na sala. Chega vocês duas. Ele passou a mão no rosto, cansado. Mãe, a gente vai sair. Mas a senhora precisa saber que perdeu a família. Perdeu os netos. Perdeu tudo. Aquilo doeu. Doeu como uma facada no peito. Mas eu não demonstrei. Cauã, você é quem decidiu isso, não eu. Eu só me protegi da ganância de vocês. Ganância? Eu sou seu filho. Era meu direito. Direito não, Cauã. Herança, talvez. Um dia, quando eu morresse. Mas você não quis esperar. Quis tomar a força. E pagou o preço. Ele ficou me encarando. Raiva nos olhos. Mas também algo mais. Vergonha? Arrependimento? Não sei. Dei meia volta e saí. No caminho cruzei com os meus netos no corredor. O Theo e a Lívia estavam sentados no chão do quarto deles, cercados de brinquedos e caixas. A Lívia me viu e correu pro meu colo. Vovó, você voltou! Abracei aquele corpinho pequeno. Cheirei o cabelo dela. Meu coração apertou. Oi, meu amor. Vovó, a gente vai embora. O papai disse que a gente não pode mais morar aqui. Eu sei, meu bem. O Theo veio também. Mas ele estava mais sério. Olhou para mim com aqueles olhos de menino que já entende mais do que deveria. Vovó, foi você que mandou a gente sair? Respirei fundo. Foi. Essa casa é minha. E eu precisei dela de volta. Mas a gente mora aqui. Eu sei, meu amor. Mas às vezes as coisas mudam. Vocês vão para outro lugar. E a gente ainda vai se ver, tá bom? Não sei se ele acreditou. Mas ele acenou com a cabeça. Me despedi deles. Cada passo até a porta pesava 1 tonelada. Mas eu não podia fraquejar. Não agora. Saí. Voltei pro hotel. E esperei. 5 horas da tarde, o Dr. Valdomiro me ligou. Dona Mirtes, eles saíram. Deixaram as chaves na imobiliária. A casa tá livre. Para onde foram? Acho que pros pais dela, ou para algum amigo. Não sei. Desliguei. Fiquei parada ali, no quarto de hotel, processando. Tinha conseguido. Tinha retomado minha casa. Mas custou caro. No dia seguinte, voltei para casa. Minha casa. Abri a porta devagar. O lugar estava em silêncio, cheiro de casa fechada, poeira no ar. Andei pelos cômodos, a sala, a cozinha, os quartos, tudo vazio. Eles tinham levado os móveis, não eram meus mesmo. Fiquei ali, parada no meio da sala vazia, ouvindo o eco dos meus passos, e pensei, valeu a pena? Nos dias seguintes, comecei a reconstruir. Comprei móveis novos, simples, mas confortáveis. Contratei uma faxineira para limpar tudo, e voltei para a loja. A Festari estava funcionando. Os funcionários tinham tocado as coisas na minha ausência, mas dava para ver que estavam preocupados, receosos. Reuni todo mundo. Gente, eu sei que andaram ouvindo boatos. Sobre mim, sobre a empresa, quero deixar claro uma coisa. A Festari continua, forte, e eu tô no comando. Eles aplaudiram, alguns sorriram aliviados, e foi nesse momento que a Solange entrou.
Eu tinha contratado ela como nova gerente administrativa, salário de R$ 5.200, mas ela valia cada centavo. Nos primeiros dias, Solange revisou tudo: estoque, fornecedores, contratos, finanças, e descobriu coisas. Dona Mirtes, a Jéssica estava desviando dinheiro. Meu sangue gelou. Como assim? Pequenos valores, R$ 100 aqui, 200 ali. Somando, dá quase 18 mil nos últimos 6 meses. 18 mil. Roubados. Pela minha nora. Tem como provar? Tem os extratos. As notas falsas. Tudo. Chamei o Dr. Valdomiro. Mostrei as provas. Dona Mirtes, isso é apropriação indébita. Crime. A senhora pode processar, pensei. Quis dizer que sim. Quis ver aquela víbora presa. Mas pensei nos meus netos, no que seria para eles ter a mãe processada. Não, deixa pra lá. Ela já perdeu tudo, já tá pagando. Mas arquivei tudo, guardei as provas, caso precisasse no futuro. Enquanto isso, fiquei sabendo pelos parentes o que estava acontecendo com eles. O Cauã tinha conseguido um emprego numa distribuidora. Estoquista. Salário de R$ 2.800. Longe dos 5 mil que ele ganhava comigo. Moravam num apartamento alugado pequeno, 2 quartos, num bairro mais afastado. R$ 590 de aluguel. E a Jéssica? 2 semanas depois de saírem da casa, ela pediu separação. Valdete me contou, indignada. Mirtes, aquela cobra abandonou o Cauã. Disse que não casou para viver apertada, que não aguenta mais. Levou as roupas dela e foi embora. Não senti pena, nem alegria, só um vazio, porque tudo aquilo podia ter sido evitado. Se meu filho tivesse me ouvido, se tivesse confiado em mim, se não tivesse deixado aquela mulher manipular ele. Mas ele fez suas escolhas, e agora pagava por elas. Um mês depois, em fevereiro de 2025, o Cauã me ligou. Atendi, hesitante. Mãe. Oi, Cauã. Silêncio. Respiração pesada do outro lado. Mãe, eu errei. Errei muito, e eu sei disso agora. Fechei os olhos, apertei o celular contra o ouvido. Cauã? A Jéssica me deixou. Levou metade das coisas. Nem ligou mais para os meninos. Eles ficaram arrasados. Sinto muito. Eu também. Sinto muito por tudo, pelo que fiz com a senhora, pela forma que tratei, por ter acreditado nela e não na senhora. Uma lágrima escorreu pelo meu rosto. Cauã, você me machucou. Muito. Mais do que você imagina. Eu sei, mãe. E não espero que a senhora me perdoe. Mas será que dá pra gente tentar de novo? Devagar? Pelos meninos, pelo menos? Respirei fundo. Dá, mas com condições. Quais? Você volta pra Festare, mas como funcionário. Ganha salário igual a qualquer outro. 3.800 por mês. Trabalha no que eu mandar. E obedece minhas ordens, sem questionar. Silêncio. Tá bom. E sobre herança? Você vai receber sim, mas quando eu morrer. E não tudo. Parte vai para os seus filhos, em confiança até eles terem 25 anos, para garantir o futuro deles. Eu aceito, mãe. Aceito qualquer coisa. Só quero minha mãe de volta. E ali, naquele momento, algo dentro de mim amoleceu. Não era perdão completo. Não ainda, mas era um começo. Reconstruir não é fácil, não é rápido e não apaga as cicatrizes. Mas é possível. Foi isso que aprendi nos meses que se seguiram. Março de 2025. O Cauã começou a trabalhar na Festare, não como filho da dona, mas como funcionário. Ponto eletrônico. Horário de entrada e saída. Uniforme da loja. No primeiro dia, quando ele chegou, deu para ver a vergonha no rosto dele. Os outros funcionários olhavam de lado, cochichavam. Todo mundo sabia o que tinha acontecido. Sabia que ele tinha tentado tomar a empresa da própria mãe e perdeu tudo. Mas eu não deixei ninguém humilhar ele. Reuni a equipe. Gente, o Cauã vai trabalhar aqui agora e eu quero respeito. Ele é funcionário como qualquer um.
Não quero fofoca, não quero piadinha. Aqui dentro somos profissionais. Entendido? Todos acenaram. E assim foi. O Cauã começou no estoque, carregando caixa, organizando prateleira, conferindo mercadoria, trabalho braçal, longe do escritório, longe das decisões importantes. Eu via ele suado, cansado, carregando peso, e lembrava de como ele tinha me olhado com desprezo naquela véspera de Natal, como tinha me empurrado para fora de casa. Mas também via algo diferente nele agora: humildade. Ele chegava no horário, trabalhava sem reclamar, obedecia ordens da Solange, que era a gerente. Nunca questionava. E aos poucos, muito aos poucos, a gente começou a conversar de novo. Não sobre o passado, não sobre a traição. Isso ainda doía demais. Mas sobre o presente, sobre os netos, sobre coisas simples. Mãe, o Theo tirou nota boa em matemática. Que bom, filho, sempre foi esperto. E a Lívia começou natação, tá adorando. Manda foto pra mim. Pequenas pontes, pequenos passos. Em abril, ele me chamou para almoçar. Um restaurante simples, popular, marmitex de R$ 18. A gente sentou numa mesa de plástico. Comeu em silêncio durante uns minutos, até que ele largou o garfo e me olhou. Mãe, eu preciso falar uma coisa. Meu coração apertou. Fala. Eu passei a vida inteira achando que tudo era fácil para a senhora, que a senhora tinha nascido pronta, forte, decidida. Eu não entendia por que a senhora não me passava a loja logo. Achava que era egoísmo ou desconfiança. Ele respirou fundo. Mas agora, trabalhando ali, carregando caixa, atendendo cliente difícil, resolvendo o problema, eu entendi. Entendi o quanto a senhora batalhou. O quanto é difícil manter uma empresa de pé. E o quanto eu fui idiota. Lágrimas encheram meus olhos. Cauã... Deixa eu terminar, mãe. Por favor. Ele limpou a garganta. Continuou. A Jéssica, ela me manipulou. Eu sei disso agora. Ela colocava veneno na minha cabeça. Dizia que a senhora estava me usando, que eu merecia mais. Que a senhora ia morrer e deixar tudo para alguma instituição só para me ferrar. E você acreditou? Eu acreditei. Porque eu quis acreditar. Porque, no fundo, eu também era ganancioso. Queria ter tudo sem esforço. Queria a vida fácil que ela pintava. Ele baixou a cabeça. Eu traí a senhora, mãe. Da pior forma possível. Te expulsei de casa. Te chamei de louca. Tentei tomar o que era seu. E não tem desculpa para isso. Não tem perdão que apague. Cauã. Minha voz saiu trêmula. Mas eu quero tentar. Quero ser o filho que a senhora merecia ter, mesmo que demore anos. Mesmo que a senhora nunca me perdoe completamente. Eu vou tentar. Ele levantou os olhos. E eu vi ali o menino que ele tinha sido. O menino que sentava na barraquinha da feira comigo, que fazia lição de casa no balcão da loja, que me abraçava antes de dormir. Ele ainda estava lá, perdido embaixo de todas aquelas escolhas erradas. Mas estava lá. Estendi a mão por cima da mesa. Segurei a dele. Eu não sei se consigo perdoar tudo, filho. Não ainda. Mas eu quero acreditar em você de novo. Quero tentar. Ele apertou minha mão. Chorou. Ali mesmo, no meio daquele restaurante simples, na frente de todo mundo. E eu chorei junto. Porque perdoar não é esquecer, mas é dar uma chance. Nos meses seguintes, as coisas foram melhorando. O Cauã continuou trabalhando duro. Depois de 3 meses no estoque, promovi ele para vendedor. Depois para supervisor de vendas. Não por ser meu filho, mas porque ele estava se provando. A Festari cresceu 40% no faturamento. A Solange era uma gerente excelente, moderna, mas respeitosa. Implementou sistema novo, melhorou o marketing, trouxe clientes grandes. E eu continuei no comando, mas com menos peso nas costas, porque agora tinha uma equipe de confiança. Em junho, fiz uma coisa que tinha planejado há meses. Chamei meu advogado, refiz meu testamento.
70% de tudo, a loja, a casa, as economias, ia para uma instituição que eu mesma criei. Instituto Mirtes de Apoio a Viúvas Empreendedoras, para ajudar mulheres que, como eu, ficaram viúvas jovens e precisaram reconstruir a vida do zero. Os outros 30% seriam divididos entre o Theo e a Lívia. Em trust. Eles só receberiam quando completassem 25 anos. E com uma condição: usarem parte do dinheiro para estudar, se formar, construir algo próprio. Para o Cauã, um apartamento pequeno que eu tinha comprado anos atrás, avaliado em R$180 mil, nada mais. Mostrei o testamento para ele. Ele leu, em silêncio. Depois devolveu os papéis. Tá certo, mãe, é justo. Você não tá chateado? Não, eu não mereço mais que isso. E, sinceramente, fico feliz que os meninos vão ter um futuro garantido e que a senhora vai ajudar outras mulheres. Isso é bonito. Guardei os papéis e senti, pela primeira vez em meses, paz. Em agosto, os netos voltaram a me visitar regularmente. Todo sábado, passavam a tarde comigo. A gente ia no parque, tomava sorvete, assistia filme. O Theo, agora com 10 anos, um dia me perguntou: Vovó, por que você e o papai brigaram? Respirei fundo. Porque às vezes as pessoas se perdem, meu amor, fazem escolhas erradas, machucam quem amam, mas o importante é aprender com os erros e tentar de novo. E vocês tentaram de novo? Estamos tentando. Eu gosto disso. Ele sorriu. Gosto quando você vem buscar a gente, quando a gente come pipoca na sua casa. Senti saudade disso. Eu também, meu filho. Eu também. Setembro. Quase um ano depois daquela véspera de Natal maldita. Eu estava na loja, fechando o caixa, quando o Cauã apareceu. Mãe, posso falar com a senhora? Claro. Ele sentou na cadeira em frente à minha mesa, nervoso, mexendo nas mãos. Eu conheci alguém. Meu coração pulou. Uma mulher? É. Chama Fernanda. Trabalha numa escola como coordenadora pedagógica. É diferente da Jéssica. Muito diferente. Ela é simples, honesta, gosta dos meninos. E não quer nada de mim além de mim mesmo. Você tá feliz? Ele sorriu. Aquele sorriso tímido de menino apaixonado. Tô, mãe, tô. Então, eu tô feliz também. A senhora quer conhecer ela? Pensei. Tive medo. Medo de me decepcionar de novo, de colocar esperança e levar rasteira. Mas olhei para os olhos do meu filho e vi sinceridade. Quero sim. Uma semana depois, jantamos juntos. Eu, Cauã, Fernanda e os netos. Fernanda era mesmo diferente. Cabelo preso num rabo de cavalo simples, roupa discreta, sorriso genuíno e o jeito como ela tratava as crianças, com carinho, paciência, atenção, me conquistou. No final da noite, ela me abraçou. Dona Mirtes, o Cauã me contou tudo, o que aconteceu, os erros dele, e eu quero que a senhora saiba. Eu respeito muito a senhora, pelo que construiu, pela força que tem, e não tenho interesse nenhum em causar problema. Só quero ser feliz com ele, e fazer os meninos felizes também. Olhei nos olhos dela, e acreditei. Fernanda, bem-vinda à família. E assim, devagar, as peças foram se encaixando de novo. Hoje, outubro de 2025, quase um ano depois daquele Natal terrível, eu posso dizer que reconstruí minha vida. A Festare tá mais forte que nunca. Fatura mais de 100 mil por mês. Tem uma equipe competente e um futuro sólido. Minha casa é minha de novo. Tranquila, cheia de fotos dos netos. De plantas que eu cultivo. De paz. O Cauã trabalha comigo. Ganha seu salário honesto. Mora num apartamento alugado com os meninos. Namora a Fernanda. E aos poucos, muito aos poucos, reconstrói a confiança que quebrou. Eu o perdoei? Não completamente. Ainda dói. Ainda tem dias que lembro daquele empurrão, daquela porta batendo na minha cara, daquelas palavras cruéis. Mas escolhi não deixar isso me consumir.
porque guardar rancor só envenena a gente mesmo. E eu passei tempo demais lutando para construir uma vida boa, para desperdiçar meus últimos anos com amargura. Então, deixa eu te dizer uma coisa, você que está me ouvindo agora. Se você um dia se sentir usada, desrespeitada, pisada pela própria família, não aceite. Não importa quem seja. Filho, irmão, marido, quem quer que seja. Você tem o direito de se defender, de impor limites, de dizer não. E não deixe ninguém te chamar de egoísta por proteger o que é seu, por se valorizar, por exigir respeito. Porque dignidade não se negocia. Eu aprendi isso da forma mais dolorosa possível. Mas aprendi. E hoje durmo em paz, sabendo que ninguém nunca mais vai tirar de mim o que construí com sangue, suor e lágrimas. Meu nome é Mirtes. Tenho 67 anos. Construí um império sozinha. Perdi meu filho temporariamente, mas recuperei minha paz. E se você precisa ouvir isso hoje, você também consegue. Levanta, sacode a poeira e luta, porque a vida é sua, e ninguém tem o direito de tomar isso de você. Se este relato tocou seu coração, deixe um comentário contando de onde você está nos assistindo. E se conhece alguém que precisa ouvir essa história, compartilhe. Porque força não vem de nunca cair, vem de levantar toda vez que caímos. Curta esse vídeo, inscreva-se no canal e continue acompanhando histórias reais de superação, força e recomeço. Até a próxima. E lembre-se, você é mais forte do que imagina. Fim.